Obrigado, Phil. O que eu já mencionei, esse do Michael Gorin, a missão da igreja hoje, a Bíblia, a história e as questões contemporâneas. Inclusive, o tema da conferência, nós nos inspiramos no título desse livro. E é um dos livros mais completos que nós temos atualmente sobre a questão da missão no século 21, e ele aborda todos os aspectos do trabalho missionário. Então, está abordando o aspecto transcultural, mas também outros aspectos, inclusive teológicos, etc. Então, se você quiser complementar o que nós vimos aqui esses dias, eu indico esse livro do Michael Gorin, que foi lançado tanto pelo Martureu como pela editora Ultimato e o Seminário Teológico Servo de Cristo. E esse livro aqui, também lançado pelo Martureu e pela editora Ultimato, uma nova introdução ao Islã. Foi um sacrifício, é um livro complexo de ser traduzido, é um acadêmico, é o Daniel Brown, um acadêmico que hoje é missionário na Ásia. E eu fiquei muito contente, depois que nós lançamos esse livro, de que apesar que o prefácio fui eu que escrevi, mesmo assim, a Universidade Federal de São Paulo, o professor de História do Islã, escreveu para a editora Ultimato, dizendo que ele usava esse livro como livro-texto há muitos anos, e agora que foi lançado em português, ele vai usar na universidade para as aulas que ele está dando sobre a história do Islã. Então, é muito atual, fala de alguns temas mais espinhosos em relação à formação do Islã, do Alcorão, mas de uma forma muito respeitosa, muito acadêmica. Então, vale a pena uma nova introdução ao Islã. Muito obrigado. Vamos começar com uma pergunta mais leve, que eu ouvi algumas pessoas mencionando que estavam muito curiosas para saber a resposta desde sexta-feira à noite, que é: o que aconteceu no caso da casa de banho, lá naquele dia, que o homem queria esfregar suas costas. E também a gente quer saber o que aconteceu no caso de Cazaquistão, sobre os beijos. Então, assim, enquanto recebemos mais perguntas de cunho mais sério, a gente vai começar com essas. Então, eu já falei que eu costumo não dar respostas para essas histórias, para ver se existe alguma possibilidade de eu ser convidado de volta, só para dar resposta a essas duas perguntas. Ah, entendi. Você entendeu? Ok. Então só no ano que vem. Tem que esperar. E também eu não posso comprometer a minha imagem. Entendi. Entendi. Enquanto eu espero chegar algumas perguntas no grupo do WhatsApp, eu tenho algumas aqui que alguns irmãos já escreveram no papel. E a primeira é a seguinte: pastor, qual é o papel da agência missionária quanto ao trato com os perigos do missionário no campo? Ou seja, a necessidade de manter sigilo, que as igrejas aqui precisam entender que tem que tomar cuidado com alguns dados para não divulgar algumas informações. Como que a agência missionária pode cuidar disso? Eu creio que a agência, não somente a agência missionária, mas no mundo em que nós estamos vivendo, onde a comunicação é tão fácil e praticamente não existe nada que você não consiga descobrir na internet, nós, em primeiro lugar, precisamos tomar cuidado para não fazer ridículo. Está tomando cuidado que nem os crentes lá dentro dos países perseguidos não estão tomando, porque eles sabem que não adianta, porque a polícia já sabe há muito tempo. Inclusive os países árabes estão comprando material super tecnológico de Israel, em que eles podem escutar as conversas telefônicas de qualquer pessoa que eles quiserem. Então, esse aspecto está se tornando e precisa se tornar ainda mais debatido. Então, eu creio que existem dois extremos. Aquela organização em que quer tomar todos os cuidados do mundo e não deixar com que nada de nada
seja conhecido. E tem aquele outro extremo onde as pessoas não tomam nenhum cuidado e depois de 6 meses está sendo preso e sendo mandado embora do país. Então, nós precisamos encontrar, e para isso é necessário uma discussão entre as igrejas e as agências missionárias, onde está o equilíbrio entre aquilo que nós já sabemos que as agências secretas dos países onde é proibida a pregação do Evangelho já sabem e têm maneiras de saber, e qual é a nossa responsabilidade, pessoas responsáveis diante de Deus, da nossa família, em quais cuidados que realmente simples, mas que podemos ter e que não vai aumentar ainda mais o risco. Onde está exatamente esse equilíbrio depende do país, depende da agência missionária, depende do tipo de ministério que está sendo desenvolvido, mas eu acho que tem um cuidado que nós precisamos tomar. É que às vezes nós chegamos no extremo de achar que o missionário não pode e não deve correr risco nenhum. E eu creio que nós não vamos chegar onde temos que chegar se nós mantivermos essa atitude. Precisamos ser sábios, precisamos ser prudentes, mas precisamos saber que ao dar o passo nós estamos sim correndo riscos, e se acontecer algo, apesar dos cuidados que eu vou tomar, nós estamos entregando tudo nas mãos de Deus. Obrigado. Uma próxima pergunta. Uma coisa interessante, Phil, quando nós morávamos no Marrocos, Marrocos tem um serviço secreto impressionante. E nós tomávamos os cuidados que tínhamos que tomar, porém, em cada rua onde tem um estrangeiro, ou eles sabem que tem um missionário, ou um possível missionário, eles colocam uma pessoa de plantão ali na região ou na rua para ficar observando tudo o que acontece. Então, às vezes, vinham pessoas nos visitar, que os endereços lá são meio complicados, que não sabiam como chegar, e daí esse vigia do governo, o Marcos Amado, brasileiro, que tal, então, ele está naquele prédio ali, ó, que você pode ir. E a gente achando que ninguém sabia de nada. Obrigado. Uma próxima pergunta aqui que tem a ver com a sua oficina, então talvez seja bom dar um pouco de pano de fundo, mas a pessoa perguntou sobre Isaías 60, versículo 7, que foi mencionado na oficina. Eu vou ler aqui para que a gente reveja. Isaías 60, versículo 7. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de você, os carneiros de Nebaiote as servirão, serão aceitos ao serem oferecidos sobre o meu altar, e eu tornarei mais glorioso o templo da minha glória. A pergunta é, como que o senhor crê que ocorrerá o cumprimento dessa promessa? Eu não entendi muito bem a pergunta, então acho que eu estou com a maioria aqui, mas se pudesse esclarecer. Eu acho que a explicação do versículo é tão óbvia que a gente não devia perder tempo com esse versículo, porque Quedar, Nebaiote, todo mundo sabe o que é isso. Então... Alguns podem não saber. Ou não, alguns... Ontem na oficina sobre o mundo muçulmano, meu objetivo principal era tentar mostrar que o mundo muçulmano é realmente aquilo que nós vemos no rádio, na televisão, na revista, todo aquele aspecto do extremismo, da violência, da jihad, é aquilo mesmo. Porém, existe um outro lado, onde 70%, 80% das pessoas são pessoas como você e eu, todos criados à imagem e semelhança de Deus, que estamos buscando a verdade, só que no caso deles, eles não encontraram. Então, meu objetivo era tentar mostrar esse lado mais humano do muçulmano, e eu tentei fazer isso mostrando a história de Abraão. Quando nós pensamos na história de Abraão, nós temos Abraão que teve 2 filhos. Primeiramente, ele teve Ismael, que da percepção da cultura antiga era o primogênito, e depois nós temos Isaac. Pelo fato natural de que foi através de Isaac que Deus cumpriu a sua promessa de criar o povo de Israel e abençoar todos os povos da terra,
É normal que a nossa ênfase esteja em Isaac e nos descendentes de Isaac. Mas eu mostrei na Bíblia que Deus havia prometido também a Ismael que Ismael teria 12 filhos, que seriam 12 príncipes, que se transformaria numa grande nação e que Deus estava abençoando Ismael à medida que Ismael crescia. E Ismael é de onde a origem dos árabes e que eventualmente de onde surgem os muçulmanos. Então eu estava sugerindo que em vez de nós chegarmos para um muçulmano iniciando a conversa com algo assim amoroso, tipo Maomé foi possuído por um demônio e o Alcorão foi inspirado por Satanás, eu sugeri que talvez pudéssemos começar com a história bíblica do surgimento de Ismael e dos árabes a partir de Abraão, e que inclusive nessa passagem de Isaías está mencionando as duas primeiras tribos que são de origem dos filhos de Ismael, e que a palavra de Deus mostra essas tribos dos filhos de Ismael indo em direção a Jerusalém, levando as suas ofertas ao Messias que já estava reinando de Jerusalém. Em outras palavras, Deus não desistiu dos descendentes de Ismael, portanto, você e eu também não devemos desistir. Vou tentar defender a pessoa que fez a pergunta. Que a pergunta era: como que o senhor crê que ocorrerá o cumprimento dessa promessa? Quando? Tem um vidente muçulmano que ele anda falando, não sei. Obrigado. Agora temos várias perguntas aqui no grupo. Tem 5 já. Então vamos começar aqui. Pastor, num contexto missionário intercultural, como podemos diferenciar atitudes irresponsáveis de atitudes de fé? Arriscando, se você for preso, foi irresponsável. Se você aguentar lá 10 anos, é porque você foi sábio. Gente, é muito difícil, né? Eu acho que, primeiro, o que nós conversamos hoje na palestra, a convicção da pessoa, mas eu acredito que essa convicção sobre esse passo que você vai dar e que pode colocar você ou a sua família em risco, deve ser feito a decisão na multidão dos conselheiros. E se no final disso tudo, no caso do apóstolo Paulo, em que ele teve muitos conselheiros dizendo que não, em última análise, é a convicção que Deus dá para a pessoa, e aí depende da igreja querer ou não participar desse passo arriscado que o missionário tem a convicção de que deve dar. No passado, a maioria dos passos que os missionários tinham que dar eram absolutamente arriscados. Só que existia também, de uma maneira muito mais forte, o conceito que nós cristãos existimos para isso, para nos arriscarmos em prol do nome de Jesus. Mas no mundo de hoje, nós temos que entender que muitas coisas mudaram, a percepção, inclusive a compreensão teológica de muitas igrejas e de muitas pessoas é muito diferente. E eu diria que o cuidado maior deve ser: o apóstolo Paulo estava sozinho. Ele estava colocando a si mesmo em risco. Quando você tem uma esposa, filhos, e você, além de você mesmo, essa sua decisão implica em colocar os seus filhos e a sua esposa em risco, aí com toda certeza é necessário o conselho dos irmãos e irmãs das agências missionárias, das igrejas enviadoras, antes que a decisão seja feita. E esse colocar em risco pode abranger outras pessoas, além da família também, né? Sim. E
Por isso que a minha sugestão é, uma coisa é quando só você está sendo colocado em risco com aquela atitude, no caso de apóstolo Paulo, nós não sabemos bem qual era o status dele, se ele era viúvo, o que é que tinha acontecido com ele. E ele fazia essas loucuras saindo por aí, normalmente colocando a si mesmo em risco. Mas, vamos supor eu, no Marrocos, com primeiramente um filho, minha esposa e depois nossa filha que nasceu lá. Qualquer decisão que eu tomava, colocava em risco a mim mesmo, mas também a possibilidade de colocar minha família em risco era muito grande. E mesmo quando eu estou colocando só a mim mesmo em risco, aquela situação em que eu estou me colocando, talvez não os leve à prisão ou à morte, mas vai trazer uma série de complicações. Então, no caso, toda a família precisa estar conversando sobre o assunto, além da agência missionária. Mas nós não podemos perder de vista o aspecto do estou disposto a morrer, se necessário for, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Mais uma pergunta aqui, de um aluno do seminário. Diz, é muito comum perguntarem aos alunos se eles serão missionários ou pastores. Essa diferenciação realmente existe? Se sim, como fazê-la? Depende da definição que você dá para a palavra missionário. Você pode ser um pastor missionário, você pode ser um missionário pastor. Se você entende que missionário é somente... Porque muitas palavras que nós utilizamos essa semana e não dedicamos tempo na definição, é porque ela perdeu muito do seu conteúdo. E daí, por exemplo, tem igrejas que todo mundo é missionário. Quando você não consegue saber que título dá para aquele irmão ou para aquela irmã, então você chama de missionário. Então, quando nós falamos isso, ser missionário ou ser pastor, em que contexto você está dizendo? E se você quer dizer que missionário, a sua definição de missionário é aquele que Deus chamou para pregar o evangelho em regiões do mundo onde o evangelho ainda não foi pregado, e pastor é aquele que vai ter uma responsabilidade local na sua cidade ou no seu estado ou no seu país, para zelar pelo rebanho de Deus, obviamente há diferenças enormes. Mas se você tiver outra definição, você pode ser, de acordo com a sua definição, um missionário na sua cidade que pastoreia uma igreja e que entende que a forma que Deus te escolheu para cumprir a grande comissão é zelando pelo rebanho de Deus naquela cidade. Então, vai depender muito. Obrigado. Próxima pergunta. Até que ponto a nossa escatologia influencia a maneira de abordarmos a missão da igreja? Isso é pegadinha. Próximo. Foi alguém que teve nos dois seminários ontem. As duas oficinas. Olha, deixa eu assim dizer claramente. Eu tenho muita dificuldade com o dispensacionalismo, como muitos de vocês já perceberam. Porém, respeito profundamente muitos teólogos que eu conheço, dispensacionalistas, que oferecem bases bíblicas para as convicções que eles têm, e bases bíblicas com tanta força quanto aqueles que têm um posicionamento que às vezes a gente chama de aliancista. Havendo dito isso, existe toda uma indústria que foi montada ao redor do dispensacionalismo norte-americano e brasileiro. Quando você pensa que uma denominação dispensacionalista gastou em São Paulo 300 milhões de dólares por ser dispensacionalista e poder construir um templo que é uma réplica do templo de Salomão, porque assim ele acreditava que estava contribuindo para o avanço do reino de Deus, se é que realmente ele acredita nisso,
São 300 milhões de dólares que poderiam ter sido utilizados, na minha opinião, de uma forma totalmente diferente para que aqueles que não ouviram possam ouvir. Além disso, se o fato de eu ser dispensacionalista faz com que eu apoie todas as decisões do moderno Estado de Israel, que 80% da população judia hoje, lá na Palestina, não quer saber de religião. Mas mesmo assim, eu apoio todas as decisões do moderno Estado de Israel, que está afetando a vida, inclusive de cristãos árabes palestinos, afetando negativamente, e que vivem na cidade de Belém, na cidade de Hebrom, na cidade de Nazaré, na cidade de Jericó. Então, quando isso acontece, eu acho que nós cristãos precisamos entender que existe algo de errado com a nossa teologia, ou na maneira que nós estamos usando essa teologia. Porque eu não consigo encontrar nenhuma situação no Novo Testamento em que Jesus estaria apoiando ações que trouxessem dor, sofrimento e morte para um grupo de pessoas. Mas, como nós não temos tempo, entra no site do Martureu e eu escrevi um livro eletrônico chamado Armagedon, Jerusalém e os Árabes Palestinos. Ali eu expresso um pouquinho mais da minha opinião. Obrigado. Tem mais perguntas chegando aqui. Eu não sei se vai dar tempo de fazer todas, então eu vou selecionar as que eu acho mais interessantes, tá bom? Então, não estou necessariamente seguindo a ordem aqui, mas a próxima que eu vou propor para o senhor é: quais são os desafios da obra missionária entre os países atingidos pelo ceticismo pós-cristão, principalmente na Europa? E, com isso, quais conselhos o senhor daria para um missionário que deseja trabalhar nesse campo? Eu acho que aí tem muito a ver com o trabalho dos seminários teológicos, que não estão preparando necessariamente de forma adequada aqueles que vão trabalhar num mundo secularizado, cético, né, como menciona a pergunta. Porque quando você vai num mundo secularizado, cético, normalmente você vai encontrar também a força muito grande do secularismo. Você vai encontrar a força muito grande do pluralismo, que é o conceito de que todas as opiniões e religiões e ideias filosóficas todas têm o mesmo valor, não tem uma que é mais importante que a outra. Portanto, a minha convicção cristã não tem por que ser mais importante do que a convicção daquele que segue uma religião afro-brasileira, por exemplo. E nós desenvolvemos uma missiologia que se preocupa com o budismo, que se preocupa com o islã, que se preocupa com o ateu, mas não desenvolvemos uma teologia para aqueles lugares do mundo em que um teólogo, apesar de ser britânico, muito bom, brincadeira, ele era inglês, na verdade. Esse teólogo, ele disse o seguinte, ele fez a seguinte pergunta: a qual história a história da minha vida faz parte? A pessoa cética, a pessoa pluralista, a história da vida dele, da qual ele faz parte, vai dizer que nós vivemos num universo que alguns chamam de fechado, ou seja, não existe nada que possamos chamar de sobrenatural. Nesse universo, ele é totalmente regido pelas leis da natureza, portanto, não podemos falar de milagres, não podemos falar de espíritos. E nesse universo, é aquilo que eu mencionei ontem, se você tiver que fazer uma decisão, faça uma decisão baseada naquilo que vai te trazer mais prazer e menor dor.
E a verdade só pode ser conhecida através da metodologia científica, não existe uma verdade revelada. Essa é a história da qual a história da vida dele faz parte. A história da qual a minha vida como cristão faz parte, vai responder dizendo que existe um mundo espiritual, existe um ser todo-poderoso, criador dos céus e da terra, cuja autoridade vem dele, essa autoridade está expressa na Bíblia e, portanto, o meu modo de vida está baseado nas respostas que eu tenho a partir desse livro que tem autoridade chamado Bíblia. Creio que esse confronto de cosmovisões, nós não estamos preparando bem os nossos alunos e os nossos cristãos para enfrentarem esse mundo e com a questão da globalização, que é o fato de estarmos levando a história do desenvolvimento tecnológico e econômico para todas as partes do mundo. Hoje já são bem poucos os lugares onde você vai chegar que já não haja a influência do ceticismo, da secularização, do pluralismo, etc, etc. Então, eu acho que os nossos currículos e as nossas séries de pregações precisam ser feitas pensando nisso também. Obrigado. Acho que meus alunos do primeiro ano vão ter uma noção de qual é o livro, mas você gostaria de também fazer propaganda desse livro aí? Esse teólogo? Desse teólogo? Que está na mesa lá também. O teólogo inglês é Leslie Newbigin, como que pronuncia? Newbigin. Newbigin. Ele era assim impressionante para a época dele na Europa, os anos quando ele teve mais destaque, os anos 60, os anos 70, e ele escreveu um livro que ficou muito famoso. É difícil você ver uma tese de PhD em missiologia que não mencione o Leslie, e esse livro, O Evangelho numa sociedade plural, foi lançado também pelo Martureu e a editora Ultimato, e ele aborda muito esse aspecto. Então, se você tiver preocupação com esse assunto, vale a pena você dar uma olhada. Obrigado. Vamos para essa pergunta aqui. O que o Marcos de hoje falaria para o Marcos da década de 80 indo para o ministério? Começa outra vez. Como assim? Nós somos fruto de um período de avivamento missionário aqui no Brasil, que pelo avivamento que nós passamos, em que milhões de cristãos brasileiros estavam participando de conferências missionárias, e se não estavam, milhares estavam indo e outros tantos estavam apoiando, nós acabamos desenvolvendo uma missiologia muito ufanista, e acabamos acreditando que o brasileiro e o latino-americano era a resposta final para a evangelização do mundo muçulmano, porque existiam muitos fatores sociais e culturais e políticos que nos aproximavam mais do muçulmano do que se fosse um europeu ou um norte-americano. E nós chegamos lá com essa ideia ufanista. Então são dois trabalhos: de aprender aqui de forma errada e desaprender lá. E daí tem 3 trabalhos: e tentar aprender outra vez da forma correta. Nós somos uma das pequenas peças do quebra-cabeça que Deus está montando e que Ele, se Ele quiser, pode usar para que o reino dele continue se estendendo entre os muçulmanos. Mas por conta desse ufanismo, eu creio que nós perdemos muito tempo precioso com uma teologia que nos levava a uma missiologia que muitos chamam de uma missiologia capitalista, que para cada $50 que eu invisto, eu preciso de ver pelo menos 3 batizados.
E a gente, com isso, perde o todo e foca no cumprimento da tarefa, que é importante. Precisamos sim chegar a todos os povos, mas precisamos chegar com o evangelho completo, todo o evangelho em todo o mundo, para o homem todo. E demoramos muito para começar a pensar nisso. Obrigado. Tem uma pergunta aqui, mais especificamente sobre a sua experiência entre os muçulmanos. A seguir, como o irmão lidou com o princípio de que Jesus é o Filho de Deus com os muçulmanos? Eu preferia não lidar, sempre que possível. O mundo muçulmano é um segredo, assim, é um mistério, né? Eu vivo brincando com a minha sogra, ela está com 75 anos, 75 anos, desculpa. Às vezes eu chego nas igrejas e falo, então, eu quero apresentar a minha primeira esposa, alguma coisa assim, e o pessoal já regala o olho, pensando outra coisa, né? Mas minha sogra, 76 anos, cumpriu ontem, ela vem da Assembleia de Deus, e os nossos queridos irmãos da Assembleia de Deus falam muito de mistérios, né? E eu sempre falo para ela, olha, Lena, isso aí é um mistério, né? E ela, sim, é um mistério. Ela já acha que eu estou me convertendo. E o mundo muçulmano, a gente pensa em estratégias, a gente pensa em melhores formas, a gente pensa na contextualização, o perigo do sincretismo, etc, etc. E aí nós tomamos todo o cuidado do mundo para não ofender um muçulmano, falando sobre Cristo como Filho de Deus, que é uma ofensa para qualquer muçulmano, e de repente chega alguém que fala francês e nunca esteve no país, está vindo para te visitar, chega na estação de trem, além de falar o que não deveria falar, dizendo, estou indo visitar o missionário Marcos Amado, que mora em tal lugar, em tal região, ele começa a falar de Cristo para esse muçulmano exatamente pelo ponto de que Jesus é Filho de Deus. E o muçulmano se converte. Agora, se você não é um desses que Deus quer usar na estação de trem para complicar a vida do missionário, mas ao mesmo tempo levar uma pessoa a Cristo, normalmente você não começaria por Jesus Cristo, Filho de Deus, e quando chegasse o ponto em que você tem que abordar o assunto de Jesus Cristo, Filho de Deus, você tem que tirar um conceito equivocado que o muçulmano tem na mente quando ele acha que sabe o que nós estamos falando. Porque na cabeça de Maomé, quando ele estava pregando na Arábia, na Península Arábica dos anos 500, dos anos 600, quando ele criticava os cristãos por falarem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, na cabeça dele estava aquele conceito que existia entre os politeístas árabes da Península Arábica, que entendiam que os deuses tinham relações sexuais com as deusas e nascia filhos de Deus. Então Maomé achava que os cristãos estavam dizendo que o Deus Pai teve uma relação com Maria e Jesus é fruto da relação entre Deus e Maria. E obviamente nunca foi isso que os cristãos quis dizer com Jesus, Filho de Deus. Então você tem que começar por aí. E aos poucos ir tirando as barreiras. Alguns missionários aceitam a ideia de usar o Alcorão como ponto de início para criar pontes e levar os muçulmanos para a Bíblia. E por que isso? Porque apesar de o Alcorão não admitir que Jesus é o Filho de Deus, o Alcorão coloca Jesus como tendo nascido, o nascimento virginal, o Alcorão coloca Jesus como um homem poderoso que ressuscitou os mortos, que é o verbo de Deus. O Alcorão coloca Jesus como curando o cego, curando o aleijado, etc, 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 etc. E você precisa, na minha opinião,
usar esses pontos de contato que já existem de forma parcial no Alcorão e às vezes de forma equivocada para levar para a história do Evangelho na Bíblia Sagrada. Muito obrigado. Uma pergunta aqui que diz que nas duas palestras o senhor falou sobre crescimento e expansão do Evangelho em todos os países e continentes. A pergunta é, no seu ponto de vista, o mundo está piorando ou melhorando? Deixa eu ver quem fez essa pergunta mesmo. É alguém que me fez uma pergunta ontem, mas acho que não o vejo por aqui. Eu acho que não tem chance, né, do mundo melhorar, assim, da perspectiva cristã. A chance que, por exemplo, se nós olhamos o desenvolvimento, ontem eu falei da alta Idade Média, o desenvolvimento tecnológico, social, direitos humanos, etc., é um negócio absolutamente impressionante. E é claro que melhoramos muito em todos esses aspectos. Isso fez com que o maior número de pessoas, nós estamos conseguindo evitar com que milhões de crianças morram antes dos 2 anos de idade. Nós estamos conseguindo aumentar a produtividade para que aumente o capital, para que exista melhor distribuição de renda, etc., etc. E hoje, pessoas que têm direitos humanos há 30, 40, 50 anos não tinham e, portanto, têm uma vida digna por conta dessas mudanças e muitas delas como resultado de algumas das ideias de alguns daqueles filósofos que eu mencionei ontem. Por outro lado, o pecado e Satanás continua tão forte, tão atuante como em Gênesis 3. Portanto, dessa perspectiva, o ser humano continua na mesma situação em que estava em Gênesis 3. Porém, a igreja deveria, disse um autor cristão, deveria ser o jardim experimental de Deus, onde tudo aquilo que não acontece de bom no mundo deveria acontecer de bom dentro da igreja. Então, mesmo que o mundo não vá melhor nos aspectos espirituais, o que afeta os aspectos materiais, a igreja deveria ser um modelo do jardim de Deus e que serviria como exemplo para aqueles que estão fora do que nós queremos dizer quando falamos sobre o reino de Deus foi inaugurado. Amém. Obrigado.